Salve, salve galera, Juliano Toniolo. Gente, nesse vídeo eu gostaria de compartilhar com vocês um produto que eu adquiri recentemente. É um produto militar, é um poncho da Força Aérea Brasileira. Eu adquiri esse poncho na guilda Bushcraft. Eu fiz uma troca, na verdade, com meu amigo aí, o Evilásio, nosso mestre do fogo aí. Eu dei um livro para ele e ele me deu esse poncho de presente. Eu gostei pra caramba por várias razões. Por várias razões, ele se mostrou bem melhor que o poncho americano, do exército americano, e o poncho, inclusive o poncho do exército brasileiro. Eu vou mostrar e vou comparar agora, vocês vão conhecer por que eu fiquei tão surpreso aí e satisfeito, né, em ter adquirido esse poncho da Força Aérea Brasileira. Como eu acampo de rede há vários anos, a cobertura que eu uso para minha rede geralmente é uma tarp, um poncho. Já usei vários tipos de materiais aí para cobertura, inclusive aquelas lonas pretas de construção civil. Mas há alguns anos eu tenho utilizado uma baixa inglesa. Baixa é um tipo de tarp que as Forças Armadas lá na Inglaterra estão adotando agora, estão usando agora. E isso é que eu tenho usado. Tem também aí um tarp do Explorando em Família, né? Que é excelente, inclusive já fiz review deles. E eu costumo utilizar ponchos militares às vezes como cobertura para minha rede quando eu não tô na chuva ou na chuva forte, assim. A época do inverno aqui praticamente não chove, então eu posso me dar o luxo de às vezes até dormir sem cobertura, dependendo da situação, ou usar só um ponchozinho simples, pequeno mesmo, para poder proteger do orvalho de pequenas folhas. Mas no caso aqui, o poncho da Força Aérea, ele é de um tamanho considerável. Eu diria que ele é igual, do mesmo tamanho da minha baixa inglesa, né, do TARP do exército inglês, e bem maior que o TARP americano e brasileiro dos exércitos do Brasil e dos Estados Unidos. E eu vou mostrar para vocês aqui agora quais são as características que compõem, que fazem parte aí desse poncho, porque que ele é um produto excelente. De tudo que eu já vi das Forças Armadas brasileiras até agora, esse sem dúvida é um dos produtos, é um dos equipamentos que eu mais gostei. Esse aí, então, é o poncho da Força Aérea esticado aí no chão. Vocês podem observar que ele possui uma camuflagem, um padrão de camuflagem muito distinto em relação às cores. Ele tem um pouco desse azul aí, né, que é uma característica aí da camuflagem utilizada pela Força Aérea Brasileira. Lembrando que tanto o Exército Brasileiro quanto os fuzileiros navais e a própria Força Aérea vão usar o mesmo padrão em relação ao formato aí dessas manchas. Isso aí é chamado de lizard ou padrão lagarto, né? É uma camuflagem aí que tem uma origem, uma história bastante interessante. Então aqui no Brasil, o Exército usa essa camuflagem com um padrão de cor. Os fuzileiros usam a mesma camuflagem, mas com um padrão de cor também distinto do Exército, e a Força Aérea Brasileira também, com o seu próprio padrão de cor. Então esse é o primeiro detalhe que eu queria chamar a atenção. Em relação ao material, é um nylon bem resistente, bem forte, tá? Material de nylon. Em relação às medidas, aqui do lado mais estreito, né, mais curto, vai ter cerca de 2 metros e 10 centímetros. E aqui, esse lado que seria o mais comprido, tem 2 metros e 70 centímetros. Então ele é consideravelmente grande, né, em termos de área aí, para cobrir uma rede, para fazer um abrigo que vai me dar uma cobertura aí de chuva, por exemplo. Diversas possibilidades, na verdade, de configuração para abrigos com essa quantidade de material aí. Então eu diria que tem uma extensão muito boa, maior do que a do Exército Brasileiro. Vocês vão ver aí daqui a pouquinho. Tem a área central ali também, né, onde fica o capuz para a cabeça, quando você estiver vestindo. Daqui a pouquinho vocês vão ver como é que eu fico vestido aí nele. E olha que eu sou um cara grande, eu sou um cara alto, eu tenho 1,86 m de altura. Então, isso aí vai me cobrir bastante aí. Em relação às características do poncho, ele vai ter essa costura dupla ao longo aí das extremidades. Na extremidade mais comprida, ele vai ter vários botões de pressão, como esse aqui, esses botões de pressão, né, aqui, ali, ao longo dele todo, para você abotoar a lateral quando você estiver vestido, para não ficar aberto, entrando vento, entrando chuva. Você pode abotoar a lateral com um botão de pressão, ou se você tiver um outro poncho, né, tiver o material aí em duplicidade, dobrado, você pode fazer uma barraca maior, juntando esses botões aí com o botão do outro poncho. Aí você consegue uma área maior ainda de proteção, utilizando 2 ponchos. Então, novamente, ele vai ter botões de pressão ao longo das laterais mais compridas, mas nas laterais mais curtas ele vai ter também essa fita, que é muito bem costurada aqui com material de nylon, vocês podem ver, que vai dar esse ponto de ancoragem aqui, aqui no meio, aqui também,
Aqui nessa parte, aqui a mesma coisa, já deixei até com a cordinha presa ali. Aqui também, mesma história. E aqui, ó, para você ter pontos bons de ancoragem para utilizar esse poncho aí como abrigo. Um outro detalhe aqui que vocês já devem ter observado em relação ao acabamento é que ele tem do lado interno esse reforço de nylon também que é costurado ao longo dele todo aí para tornar esse material aí bastante resistente aqui no meio. Ele vai ter uma costura dupla também. E agora eu vou falar um pouquinho do que eu tive que fazer para consertar os probleminhas que vieram com ele e como é que eu fico aí também vestindo esse poncho. Bom, vocês estão vendo aí o avesso do poncho agora e alguns remendos que eu tive que fazer. Estão vendo aqui, ó, são pedaços de nylon que eu cortei, colei aqui, aqui, aqui. Aqui tem uns pedaços de duct tape que eu coloquei para marcar uns outros furos que eu achei depois. E isso aí é porque o Evilásio usou esse abrigo, usou esse poncho como um abrigo para uma fogueira e a fogueira ficou lançando fagulha e chegou a fazer diversos pontinhos de furos aí em cima. Então, próximo ao capuz aí, a área central, inclusive deixou um pouco manchado de marrom também, naquela fuligem que sobe. Do outro lado, não sei se vocês notaram, esse lado aqui estava mais marronzado um pouco. Isso que não tem problema nenhum, até na camuflagem ajuda também. Então, o que eu fiz foi marcar os pontos aí onde haviam os buracos e remendei fazendo, utilizando aí esses pedaços de nylon com cola e a própria duct tape aí. Depois eu posso substituir por cola, por mais pedaços de nylon com cola. Mas de qualquer forma, eu já fiz uma patrulha aí por esses buraquinhos aí, eu cobri a maioria deles, e principalmente os maiores. Pode ser que tenha ficado um ou outro aí que eu venha descobrir em campo na hora da chuva, mas aí eu tenho mais duct tape sempre comigo para poder cuidar desses pequenos orifícios aí, buraquinhos aí que possam surgir e fazer um reparo de emergência em campo. Mas eu diria que esse poncho tá perfeitamente funcional e vai me servir bastante aí durante muito tempo, principalmente para a época da chuva, né? Já chegamos agora na estação da chuva, graças a Deus, aliás, que demorou pra caramba. E em breve eu vou poder utilizá-lo e testá-lo aí com uma chuva maior, com um volume maior. Vocês vão poder ver o desempenho dele em campo. Isso aí vai ser assunto para um outro vídeo, eu mostrar ele em campo, né? As várias possibilidades de abrigo, tanto para minha rede quanto para um abrigo de terra. Em relação à comparação, o poncho da Força Aérea e o Exército Brasileiro, eu coloquei eles aqui um do lado do outro, para vocês terem uma ideia melhor aí do tamanho e das dimensões. Eu diria que o da Força Aérea dá pelo menos 2 vezes o tamanho desse do Exército Brasileiro aí. Duas. Se colocar aquele ali atravessado assim, ó, talvez dê 3, um pouquinho, dê quase 3 vezes o tamanho daquele ali colocado de comprido nessa direção aqui horizontal. Consideravelmente maior, quer dizer que em termos de abrigo, isso aqui vai me oferecer uma área bem maior coberta. Os dois vão ter o capuz, por onde vai ficar a sua cabeça ali no meio, se você estiver vestindo. No caso do Exército Brasileiro, ele tem só esses ilhoses aqui, um na ponta, outro no meio, lá também, em cada canto, e o fechamento dele, como vocês estão vendo ali, ó, é feito por velcro. Se você vestir e quiser fechar a lateral, ele é feito por velcro. Ele tem essa bolsa aqui do lado, você costura para auto-armazenamento. Ele não tem botão de pressão para fechar, é tudo velcro. Já o da Força Aérea, como a gente já falou, ele tem aí os botões de pressão para você fechar do lado ou juntar um pedaço com o outro e fazer um abrigo maior, caso você tenha 2 ponchos. Mas isso aí foi só para dar uma noção para vocês das dimensões aí, o tamanho do poncho da Força Aérea Brasileira, com a camuflagem clássica deles aí, né? E o poncho tradicional aí do Exército Brasileiro. Aqui eu tenho a comparação entre a TARP inglesa, né, a baixa inglesa, e o poncho TARP, vamos chamar dessa forma, da Força Aérea Brasileira. Vocês observam que é praticamente o mesmo tamanho, as mesmas dimensões, só que essa aqui é só um TARP. Tem ali no ponto ali no meio, ó, os pontos de ancoragem, de fixação para ser usado como TARP. Você pode usar esse aqui como abrigo também de chão ou para rede, que é o que eu faço. No caso desse aqui, você pode transformar essa TARP em inglês em maca. Mas eu já fiz um review no meu canal sobre isso. Se vocês forem procurar isso no meu canal, vocês vão achar eu falando em mais detalhes sobre eles. Aqui em relação ao material da Força Aérea Brasileira, é que como vocês estão vendo ali no meio tem um capuz, né, que serve de ponto de ancoragem também. Se eu for usar isso aí como tenda, como um TARP,
Mas se eu for usar como proteção para o corpo meu, para a chuva, e eu ter mobilidade, aí eu tenho que usá-lo como poncho e ali onde fica a minha cabeça, né? Vocês observem que o TARP do Exército Inglês não tem. Então eu diria que em relação à comparação que eu faria entre o poncho da Força Aérea e o TARP do Exército Inglês, é que os dois têm as mesmas dimensões e vão funcionar muito bem como cobertura de rede ou uma cobertura de um abrigo aí para o chão. Sendo que o da Força Aérea Brasileira tem a vantagem de ser utilizado como poncho, ou seja, eu posso me vestir com esse abrigo e ter mobilidade. Com esse aqui não dá para eu me vestir com ele e ter mobilidade, sair andando por aí. Com esse aqui eu vou ter que fazer um abrigo fixo e ficar lá debaixo. A vantagem desse aqui, no caso, é que ele pode ser transformado em maca, como eu já falei, ou até mesmo numa rede de emergência, de repente, para poder dormir no mato. Esse aqui eu creio que daria também, mas ele não foi feito pensado nisso. Bom, só para vocês terem uma comparação dos tamanhos, aqui está a baixa do Exército Inglês, né, o TARP do Exército Inglês. Aqui em cima está o poncho do Exército Brasileiro e esse aqui é o poncho da Força Aérea Brasileira também. Então isso aí dá para vocês terem uma ideia da dimensão, né? Basicamente o poncho da Força Aérea Brasileira é do mesmo tamanho da baixa do Exército Inglês, né, do TARP do Exército Inglês. E como poncho o da Força Aérea também, é o dobro do tamanho, ou mais, eu diria, o dobro do tamanho aí do poncho do Exército Brasileiro. Então, o poncho da Força Aérea, bem maior que o poncho do Exército do Brasil. Bom, coloquei um poncho aqui, para vocês terem uma ideia, olha só, com o braço aberto, ele cobre a extensão total do meu braço e ainda sobra bastante. Ele praticamente vai até lá embaixo do meu pé, cobre bastante também a parte da perna, a parte do pé. Então, em termos de cobertura, eu diria que para o corpo é uma área bem grande. Sem falar, obviamente, no capuz. Eu tenho aqui o capuz, tem essa corda também para fechar e diminuir aqui, se eu precisar, o orifício aqui, deixar só o suficiente para eu respirar aí, no caso de uma chuva muito forte, ou chuva com vento, então esse capuz aqui, ele fecha e protege bem a cabeça aí, evitando o vento de levar a umidade, levar a água para a roupa e umedecer mais ainda. Então é um poncho bem grande, é um material muito bom, estou muito satisfeito com esse poncho aqui. Aqui tem os botões, ó, como eu falei, né? Se eu quiser fechar aí a lateral, tem como fazer isso. Aí, ó. Dessa forma, eu consigo fechar a lateral do poncho, tanto de um lado, quanto do outro. Que agora evita de ficar aquele espaço aberto aqui com a água entrando. Se eu quiser tirar, é só desabotoar dessa forma. Lembrando também que eu posso pegar um outro poncho desse aqui, juntar e prendê-los por esses botões aqui. Dessa forma eu consigo dobrar o tamanho da área coberta e protegida por um poncho desse aqui. Então, mais uma vez aí, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quero de novo agradecer aí meu amigo, irmão Mateiro Ievilásio, nosso mestre do fogo, por ter me possibilitado ter acesso aí ao equipamento tão maneiro que eu gostei pra caramba. Galera, e se vocês curtiram esse vídeo, cliquem aí embaixo agora no botão de gostei, se inscrevam no nosso canal, façam parte também do nosso clube de membros para vocês terem uma interação mais próxima comigo, compartilhem um vídeo e, óbvio, não deixem de adquirir os produtos da Escola Mestre do Mato. Esse aqui foi o Juliano Antoniolo e a gente se vê no mato, minha gente. Um grande abraço.